Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontrar, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos, amigo, alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu músicas e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que desbanjou teus bens com prostitutas, matastes para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
esse evangelho, esta palavra que nós ouvimos hoje, é bem conhecida, né? Muita gente já viu essa passagem, o tempo todo a gente escuta essa passagem. E Jesus nos colocou isso hoje para a gente saber que o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é perfeito, né? Deus perdoa de verdade. Deus perdoa de coração. E Ele nos convida a nos deixarmos esse amor bem profundo dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Ele nos convida a ter esse exemplo de amor e de compaixão dele. É bem diferente aos nossos olhos, é bem diferente ao nosso coração. O meu coração, meus olhos é diferente dos olhos do coração de Jesus. Essa passagem desse filho pródigo, aos olhos nossos, até que nós perdoamos, né? Perdoaríamos, mas seria de uma forma que nós ia colocar condição, que nós ia jogar na cara, que nós ia falar um monte de besteira. E Jesus não. E aí, essa parábola, Jesus colocou 3 parábolas nessa passagem de hoje. Colocou das ovelhas. Imagina só, se a gente deixa 99 ovelhas para trás para ir atrás de uma. Olha a lógica, imagina Zé Pedro tocando 100 ovelhas, aí uma se perde, aí ele deixa as 99 e ele vai atrás de uma, correndo o risco de chegar e as 99 já ter se perdido todinho. Pensa bem como é Deus. Imagina se a gente tem coragem de fazer isso, né? Aos nossos olhos, onde é que nós vamos fazer isso? Eu vou deixar minhas 99 para mim ir atrás de uma perdida. Vê na hora de tu trazer aquela perdida e as 99 ter sumido. E Jesus faz isso com a gente. Jesus deixa nós todos aqui. E se Jó sair aí perdido por esse mundo, Jesus vai atrás dele e deixa nós aqui sentados. Porque Jesus vai atrás de uma ovelha perdida. Jesus não quer perder nenhum dos seus filhos. E a outra parábola foi da moeda, né? Se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, ela acende uma lâmpada, vai à casa e a procura cuidadosamente até encontrar. Bem assim Jesus faz com nós também. Jesus varre, Jesus junta, Jesus faz de tudo até nos encontrar. E todas essas parábolas no final falam que depois aí terá festas nos céus. Não é assim? Aí vem a outra parábola do filho pródigo, que o filho mais novo pediu toda a parte da sua herança e foi embora. Quando chegou lá, muito dinheiro, foi para um lugar distante, ele não foi para perto. Quando chega lá, ele esbanjou tudo, com prostitutas, com farmas e tudo. Aí veio um tempo muito ruim naquele lugar que ele estava, e ele começou a passar fome. Aí a barriga doeu, aí ele foi refletir, como que pode? Meu pai com tanto lá, tantos empregados, comendo e eu aqui. Aí ele ainda conseguiu, pedir um emprego para cuidar dos porcos, coisa que ele via lá onde ele morava, né, com o pai. E nem a comida dos porcos sobrou para ele matar a fome. E aí então ele pensou, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar para o meu pai que eu pequei contra Deus e pequei contra ele. E vou pedir ele um lugar dos empregados, como os empregados, vou trabalhar para o meu pai. E esse filho voltou. E o pai de longe já avistou. Por quê? Porque esse pai esperava pelo filho. Ele de longe avistou esse filho vindo e correu, abraçou e cobriu de beijos. E ficou alegre porque o filho dele estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado.
matou o boi mais gordo que tinha, mandou trazer a túnica para vestir, para botar a dignidade desse filho, e colocou o anel para o filho voltar aquele reinado que ele tinha antes. Aí veio o filho mais velho, que era na lida, que era fiel a ele, veio e escutou aquela festa e perguntou para os empregados. Ele falou: foi teu irmão que voltou, e teu pai está fazendo uma festa. E ele não gostou, ficou de fora. Ele não gostou por quê? Porque ele não achou justo ele ser um filho tão justo, tão bom, e aquele que se perdeu, que pegou toda a herança do pai. Porque hoje em dia a herança é depois que morre, né? E naquele tempo ele pediu, foi com vida. Pediu com vida e foi embora. Aí o pai falou: filho, este teu irmão estava morto e tornou a viver. Este teu irmão estava perdido e foi reencontrado. E tu sempre estava comigo. Tudo que é meu é teu. Mas o filho ainda permaneceu. E o que Jesus está querendo nos dizer com isso? Que Jesus faz a mesma coisa com nós. Quando a gente se perde, que a gente volta para Deus, Ele nos recebe. Mesmo que esse filho voltou com o pensamento de que o pai não ia receber ele da forma que foi recebido. Achava que era como um empregado, que ele ia ter a vida como os empregados. Mas Jesus faz assim com a gente também. E Jesus também nos mostra o quê? O exemplo desse filho mais velho, que ficou murmurando, que não gostou, que o pai recebesse de uma forma tão bonita esse filho. Muitas das vezes aos nossos olhos. Quantos pecadores, porque nós todos somos pecadores, mas quando eu falo pecadores, são aqueles pecadores que chamam a atenção, pessoas que vivem nas drogas, pessoas que vivem no erro o tempo todo, que quando voltam para Deus, os nossos olhos não é olhos de Deus, e a gente faz questão de criticar aquele irmão porque voltou. Aí Jesus está querendo nos mostrar a enxergar isso, porque Jesus tem um coração bondoso, Jesus tem os olhos limpos, e muitas das vezes nós somos hipócritas, que nós, ai que bom que fulano voltou, mas quando eu chego para minha colega eu falo: ixi, aprontou tanto e agora quer dar exemplo, aprontou tanto que está na igreja, aprontou tanto que está dando opinião do que vai fazer aqui dentro da igreja. E aí nós, como é que fala? Chicoteia. E aí a gente desce chicote, condenando aquele nosso irmão. E tudo que Jesus deixa escrito é através de exemplos para o que nós vivemos hoje. Não lemos a palavra de Jesus de antigamente para a gente ficar refletindo o que aconteceu lá de antigamente, não é o que nós passamos aqui hoje. Porque senão ele não tinha deixado nada escrito. Porque muitas vezes a gente fala: foi naquele tempo, e o teu tempo? Será que tu não é um daquele irmão? Ou tu pode ser esse filho também perdido, que quer voltar para Deus e tem vergonha e chega e pede o pior lugar para o pai? Será que tu é um pai como esse pai que tu recebe um filho, que tu perdoa? Ou tu também é um que não tem os olhos e o coração de Deus? Na primeira leitura, Jesus teve uma passagem aqui que Jesus quis ficar com raiva do seu povo, porque Jesus estava querendo libertar o povo, e o povo ainda estava. E aí Moisés veio com sua sabedoria e lembrou Jesus da aliança dele. E Jesus voltou e perdoou aquele povo. E a segunda leitura, São Paulo fala da misericórdia de Jesus. São Paulo fala do que Jesus fez ao resgatar ele. Eu agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, no Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar para o seu serviço. A mim que antes blasfemava, perseguia e insultava.
Aí ele fazia tudo isso contra Jesus. Aí depois ele fala, mas eu encontrei misericórdia porque porque eu agia com a ignorância de quem não tem fé. Aí ele falou, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles. Está vendo? Está vendo que todos os discípulos de Jesus, gente, não tinha ninguém santo naquele tempo. Se você pegar a Bíblia e começar a estudar as passagens, você vai ver que quantos erros os discípulos não cometiam, quantas faltas eles não cometiam, e eles voltou tudo para Jesus e deu certo. Bem assim a nossa vida. Não é porque eu cometo erros que eu não posso voltar para Deus. Então toda é uma história assim bonita. Nós não podemos pegar a passagem de Jesus e ver que São Paulo é isso de bom, não sei o que, não sei. Tudo teve uma história. Tudo teve uma história. E voltaram para Jesus. Porque Jesus, ele é misericordioso, só ele nos perdoa de coração. Eu não vou falar de Júlia, aí eu vou falar bem de Júlia com o meu coração. Mas o coração de Gedão. Eu vou pensar o que de Júlia com o meu coração. Mas o que Jesus pensa com o coração dele é diferente do que o que eu penso. Meu coração é diferente. Os olhos de Jesus é diferente dos olhos dos meus olhos. Do que eu vejo, do que eu escuto, do que eu falo. Muitas das vezes a gente fala aqui da palavra de Deus, muitas das vezes nós não sabemos nem falar direito. Às vezes a gente atinge nosso irmão, às vezes a gente... Então a gente não consegue falar com Jesus. Porque por isso que antes da celebração eu sempre falo, Deus, só me usa. O que sair da minha boca seja palavras tuas. Não deixa sair nada da minha boca que não seja de tu. Porque o que sai de dentro de mim mesmo, de verdade, não é o que saía do Senhor. Não é. Não é o que sai. Porque muitas vezes a gente fala o que sai do nosso coração. E nós temos que falar o que sai do coração de Jesus. Fazer como diz a coisa, a gente tem que falar só o que tem certeza. E nós não temos certeza de nada. E só Jesus tem certeza. E esse pai,